aqui. Tá certinho aqui. Começou. Esperar alguém dar o primeiro oi aí. Graça e paz, pessoal. Hoje, por causa ainda da quarentena, né? Mais um culto online aqui da gente da Christ Church de Gravataí. Saúdo aí os irmãos, os amigos que estiverem nos assistindo com a paz do Senhor. Salve, Alves. Amém. Glória a Deus. Tudo certo com o áudio. Bom, então já está tudo certo com o áudio. Vamos começar com uma oração, até para tempo de talvez mais alguém entrar, para daí depois a gente começar a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Espero que todos tenham feito aí, pelo menos o pessoal da nossa congregação, tenha feito sua oração e seu louvor em casa. Beleza? Amém. Querido e amado Jesus, te damos graças, Senhor, por mais um domingo. Te damos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor, para pregar, Senhor, a Tua Santa Palavra. Para pregar e ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens para falar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por estar cuidando de nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por estar provendo, Senhor, o necessário em nossas vidas. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus, Senhor, com esta palavra, Pai, Tu venha reavivar os nossos corações. A partir desse, Senhor, com esta oração, Tu venha reavivar os nossos corações, Senhor. Tu venha nos dar um fôlego de vida novo, Senhor. Tu venha nos colocar, Senhor, no foco da Tua esperança, Senhor. Para que em nome de Jesus, Senhor, a gente não esteja, Senhor, como muitos, Senhor, que estejam só olhando para o problema, como foi pregado semana passada, Senhor. Mas que a gente possa olhar para as promessas, olhar para aquilo, Senhor, que Tu tens para falar conosco, Senhor, nesse fim de tarde, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço, Senhor, pela inspiração, Senhor, pelo desejo, Senhor, de pregar a Tua palavra, pelo desejo de servir, Senhor, que isso vem do Teu Santo Espírito, não vem de nós, Senhor, porque somos maus, somos pecadores, somos traidores, mentirosos, caluniadores, mas, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nossas vidas é o combustível, Senhor, para que a gente venha fazer o bem para o Teu louvor e Tua glória, pois nós não somos merecedores de nada, nós não somos merecedores do céu, nós não somos merecedores do Teu perdão, do Teu amor. Mas, Senhor, o Teu amor, Senhor, foi maior que a Tua justiça, Senhor. Tu teve misericórdia de nós e Tu nos compraste, Senhor, por um alto e terrível preço, Senhor, que foi o sangue o sangue, Senhor, Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Meu muito obrigado, Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória a Ti. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que Tu me dê graça, inspiração, instrução, ousadia, Senhor, para que aquilo, Senhor, que eu for trazer, Senhor, nessa tarde, seja algo da parte do Teu coração, Senhor, para o Teu povo. No nome santo de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo, Senhor, por tudo que Tu tem feito e irás fazer em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a Tua unção, a Tua capacitação, Senhor, esteja na minha vida e o discernimento, Senhor, correto das Tuas Escrituras esteja na vida dos irmãos que estão vendo essa pregação. No nome santo de Jesus, é o que eu oro, te pedindo e te agradecendo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, queridos irmãos. Irmãos, a palavra que a gente vai compartilhar hoje se encontra no Salmo 122. Não a palavra, né? Começo, né? Daquilo que a gente vai falar hoje. Amém? Que até é meio que irônico com a situação em que nós estamos. Vocês vão entender por que é irônico. A palavra se encontra no Salmo 122, no versículo 1. Se vocês estão escutando um carro tocando um funk aqui, não dê bola, né? Moro no meio da vila, né? Acontece isso. Esses filhos do inimigo aí, ouvindo essas coisas aí. Amém. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 122, no versículo 1, assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos aí já sentiram um friozinho na barriga, ou então talvez uma falta de vontade, né? Uma preguiça ao ouvir esse versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até principalmente quando a gente está no começo da fé. A gente entender o porquê que eu tenho que estar na igreja. Pessoal, avisem aí se está dando para ouvir direitinho, beleza? Comentem aí se o áudio está normal, para a gente continuar tranquilo aqui. Eu esqueci de perguntar isso no começo. Aqui é um versículo não muito agradável, né? Para muitos, há semanas atrás, por causa da preguiça, o egoísmo, o menosprezo de estar na igreja, né?
E agora muitos desses, né, pela atual situação, lamentam pelo seu antigo posicionamento, né, de reclamar, de murmurar, ah, que draga, ter que sair de casa no domingo, ter que ir na igreja, não sei o que, não sei o que. Quem nunca, né, no fundinho do coração, todo cristão, pelo menos uma vez na vida, um dia sentiu isso. Ou seja, no começo da conversão, ou durante um tempo que está cansado, num tempo de adversidade. E daí agora o que acontece? Vem uma epidemia, uma pandemia, que botou, como eu disse semana passada, o mundo de joelhos. E hoje como é que a gente se encontra? Longe dos cultos, longe do congregar. Que coisa lamentável, né? Que coisa triste. E agora a gente fica como? Com saudade dos irmãos, né? A gente fica lamentando, com aquela vontade de estar na igreja, de ouvir o louvor, de estar abraçando os irmãos. E a gente lamenta. Por isso, hoje, não ser uma total verdade, não ser uma realidade. Uma verdade é nos nossos corações, porque a gente está com desejo agora, né? Quando a gente ouvir que tá tranquilo para a gente voltar para as nossas igrejas, isso aqui vai ser uma alegria no nosso coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Garanto que aquele pessimismo, aquele egoísmo, aquela preguiça de não querer sair no domingo para ir no culto, não vai ter nesse dia. Se ter, é que tu tá bem endemoniado, precisa procurar mais a Deus, pedir perdão pelos teus pecados, beleza? Matar um pouquinho dessa carne, fazer como diz em Romanos 8,13, mortificar as obras da tua carne, porque senão morrereis, né? Mas pelas obras do Espírito vivereis. Amém? Romanos 8,13. Amém. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês, né, sobre estar no culto presencial, né, entre quatro paredes, no templo, né, como os desigrejados gostam de falar, tu quer defender o templo, não sei o que, né. Isso que eu estou pregando para vocês me veio na cabeça semana passada, no culto de semana passada. Por quê? Eu tinha preparado um esboço para falar sobre o coronavírus, né, e sobre o princípio das dores, né, que Jesus falou que isso é o princípio das dores. Mas antes, quando eu estava com a minha esposa, com a minha cunhada, com a minha filha, a gente louvando o Senhor, a gente fazendo oração e louvando ali, a Larinha, minha filha, estava no culto, e daí ela pegou e falou, papai, vamos para a igreja. Daí eu falei, filha, a igreja é aqui hoje, a gente está fazendo culto aqui hoje. Daí ela falou, não papai, vamos para a igreja, para ver a vovó, para ver o titio, para ver o Israel, para ver todo mundo, sabe? E aquilo me desmanchou o coração, aquilo me destruiu no momento, por causa que muitas vezes a gente não dá o devido valor de estar na igreja. Como eu disse, a gente trata com egoísmo, com desdém, fica com raivinha de estar na igreja, talvez ouvir alguma coisa que te desconforte, né? Daí isso veio no meu coração semana passada, que eu tinha que trazer para vocês hoje, né, uma palavra sobre a importância de estar junto, a importância de amar o congregar, de estar na igreja, de ansiar, de se alegrar quando te disserem, ô infeliz, vamos à casa do Senhor. Amém? Não ficar nesse negócio lamentando por ser mais um domingo. Hoje até a Lara foi até um pouco mais engraçado, porque também ela estava no meu colo pedindo, papai, vamos na igreja. Daí eu falei, não filha, hoje a igreja é aqui de novo. Daí ela, não papai, vamos na igreja preta. Ela falou, vamos na igreja preta, papai. Amém. Então, falei aqui para vocês, né, sobre o culto passado, né, que adorávamos o Senhor, e a Larinha rachou meu coração desse jeito, né, e como aquilo acabou comigo no momento. E nós, ou alguns, acabam não honrando, né, a oportunidade de estar na igreja, né, subestimam o poder de um culto. Só um culto que eu vou faltar, não dá nada, isso é bobagem, não sei o quê. E o fato é que nós éramos felizes e não sabíamos. Eram abastados e não percebíamos. E agora a gente se encontra como Davi um dia esteve. Que se encontra, ele fala sobre isso no Salmo 42.
Irmão, não é porque tu tá em casa que não tem que abrir a Bíblia, viu? Porque eu tenho que ver se tudo que eu tô falando tá de acordo com a Bíblia. Então, lê tua Bíblia. Eu tô vendo que as duas aqui na minha frente não estão com a Bíblia. Coisa séria. Eu tô cuidando do teu vídeo. Deus tá vendo. Vocês aí não abrindo a Bíblia, viu? Eu sou meio ansioso, eu tenho na cabeça. Aham, vai nessa. Salmo 42, no versículo 2, diz assim, ó: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, olha a angústia de Davi. Quando eu entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Então, alguém aqui... Perdão, irmãos, eu falei que é um salmo de Davi. Perdão, eu ia falar besteira, mas é um salmo de Davi. Então, alguém aqui jogava na cara de Davi. Ele estava longe, ou impossibilitado talvez de estar na casa de Deus. Não sei direito o porquê. Talvez eu tenha anotado aqui em alguns tempos atrás. Vou ler aqui para vocês mais à frente. E as pessoas o desprezavam, né? Onde está o teu Deus? Talvez como muitas pessoas hoje falam, né? Ah, se Deus existe, porque Deus está permitindo que isso está acontecendo, né? Não sei o quê. Daí no versículo 4 fala: lembro-me dessas coisas, enquanto dentro em mim derramo a minha alma. Ó, de como eu ia, ele lembrando de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Então agora, muitos se encontram assim, lamentando, né, por o tempo que podia estar na igreja, que ou pregava alguma palavra, ajudava ali recolhendo os dízimos, ajudava na Santa Ceia, dava uma palavra introdutória, cantava um hino, né? Mas mesmo assim, muitas vezes muitos no mundo fazem isso, de fazer aquilo não para a glória de Deus, mas fazem para si, para querer aparecer. Até mesmo tem gente que prega para querer aparecer, também quer falar bonito, coisa assim, para querer aparecer, ter a glória para si. E daí se encontra na situação que a gente está e acaba caindo a ficha de que eram felizes e não sabiam, e se encontram como Davi aqui. Daí eu escrevi sobre isso daqui, ó. O salmista está em frequente angústia por ele não ser mais o mesmo servo que ele era tempos atrás, na presença e casa de Deus. Ele se encontrava num tempo de estagnação. Davi estava num tempo de estagnação em que talvez não botava os pés na igreja. Muitos que podem estar me assistindo agora, talvez estavam num tempo de estagnação indo na igreja. Por quê? Justamente por não honrar esse tempo, justamente tratar como se fosse algo trivial, justamente por menosprezar o valor e o poder de um culto no domingo normal, menosprezar o poder daquilo ali e levar de qualquer jeito, né? É o crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E agora nos encontramos assim, diante de Deus. Mas que bom, né? Que bom. E eu espero que estejam desse jeito, com saudades, né? Estamos aqui, espero que estejam como Davi. Lembro-me dessas coisas, enquanto dentro em mim derrama minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Ah, Henrique, mas eu não fazia nada dentro da igreja, eu não tinha nenhum cargo, eu não pregava nem nada. Mesma coisa, tu ia na igreja? Tu sentava no banco? Tu adorava? Tu cantava as músicas? Tu adorava? Tu cantava? Tu ouvia a palavra? Então sim, tu fazia alguma coisa, amém? Tu fazia parte do membro, tu era um dos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e onde tu adorando, tu levantando a mão, ouvindo a palavra, era de grande serventia, amém? Pois tu estava sendo alimentado por aquilo que Jesus chama do pão vivo que desceu do céu, que é Ele, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, como diz em João capítulo 1, versículo 1. Amém? E olha o que fala no Salmo 84, versículo 10. Diz assim, ó: vale mais um dia nos teus atos, né, na tua casa, do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então, eu prefiro estar na porta. O salmista está dizendo que eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que nas tendas da impiedade. Estando na porta, ele está falando que não está do lado de dentro, está na porta. Na porta o que acontece? A gente toma chuva, a gente passa frio, porque ele não está do lado de dentro. Mas ele preferia tomar chuva, passar frio,
do lado de fora, do que estar dentro de uma tenda, de um lugar seguro, que tape da chuva, tape do vento, mas que fosse as tendas da impiedade. Ele preferia estar na porta da casa de Deus do que numa mansão tão bonita. Olha só. Não, eu vou fazer agora, ficar que nem o Jacinto, né? Tô solto fazer, pastor pentecostal assim. Esse é o sonho demais. Essa minha esposa. Onde é que eu parei? Ah, e que prefere muito mais estar dentro da porta ali da creche, né? Do lado ali tem um valão que passa, aquele fedorão, do que numa mansão confortável, mas cheia de impiedade, cheia de pecado. Daí tu pode perguntar, mas afinal, qual a importância de se reunir na casa de Deus? Para que eu vou me reunir na casa de Deus? Tudo bem, eu estou entendendo que Deus está me mandando me alegrar, ir, obedecer, mas qual é a importância? Qual é a grande serventia para mim em eu ir na casa de Deus? Uma das respostas está em Isaías 55. Abram suas Bíblias em Isaías 55. Isaías 55, no versículo 6. Assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Deixa eles. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então Deus é grandioso em perdoar. Vamos focar no 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que quer dizer isso? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu grifei sobre isso. Enquanto se pode achar, o que isso significa? Significa que o tempo da salvação é hoje. Bem, tempo de buscar, né, como diz aqui, de achar e invocar o Senhor é hoje. Mas que não será sempre assim. E haverá tempos em que ouvir a palavra não será tão fácil. Hoje, agora, nesse momento, está sendo meio que fácil para tu ouvir a palavra de Deus. Ontem, que filme que a gente viu ontem que deu um apagão? Ah, sim! A gente estava vendo o Amanhecer Violento, né? Em que se tratava da Coreia do Norte invadindo os Estados Unidos. Eles usaram uma arma, né? Uma arma que desligava toda a energia, inclusive das armas dos Estados Unidos. Aí desligaram toda a inteligência, os computadores, as armas nucleares, coisa assim, pum, deu um apagão nos Estados Unidos e assim a Coreia do Norte conseguiu invadir os Estados Unidos nesse filme. Daí eu pergunto, hoje o nosso problema é um vírus. E o vírus nos impossibilitou de estarmos em casa. Beleza? Mas a gente não está impossibilitado de ouvir a pregação do Evangelho por causa da internet. Daí a gente pode estar todos reunidos dessa forma, ouvindo a palavra do Senhor, porque nós temos internet. Mas vamos imaginar que tenha acontecido um negócio como ilustra nesse filme, em que dá um apagão em tudo, da internet, não tem mais internet. E que tu também fica impossibilitado de ir na tua congregação, de ouvir a palavra. Tu vai ter que só ler a Bíblia. Amém? Ah, mas não é o necessário? Não é o suficiente? Pode ser, mas é o suficiente. Mas me diz alguma coisa. Todos os pontos difíceis de interpretação da Bíblia, tu já conseguiu sozinho? Quem nunca precisou de alguém para te ajudar a interpretar? Eu precisei. Muitas e muitas vezes de pegar, pastor, eu não estou entendendo tal texto. O que Deus quer dizer com isso? Amém? Então, irmãos, hoje poderia ser o tempo da gente estar precisando de ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas, quer dizer, hoje poderia ser o tempo que nós não poderíamos, eu quero dizer. Amém? Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, qual é a importância de se reunir na casa de Deus? Para buscar o Senhor, invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Daí, tu pode fazer a pergunta. Tá, mas eu não posso invocar o Senhor na minha casa? A Bíblia responde. Amém? E uma das respostas para isso está em Romanos, capítulo 10. Glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus.
Romanos capítulo 10. Pastor Pentecostal? Bem? Romanos capítulo 10, versículo 13. Respondendo a pergunta que é, né, eu não posso invocar o Senhor na minha casa, em vez de ter que ir na casa de Deus? Uma das respostas para isso, Romanos capítulo 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, viu? Eu não preciso estar indo na igreja para invocar o nome do Senhor. Só diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário isso. Não sei se vai valer a pena. Estão ligando o ventilador aqui, mas não sei se vai... Pode afetar a minha voz. Tô ligando o ventilador aqui. Se a voz ficar esquisita, vocês avisam aí. Deve ficar barulho de vento pra gente desligar. Amém? Então, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viu, Henrique? Eu não preciso estar na igreja para invocar o nome do Senhor. Basta invocar na minha casa e eu serei salvo. Faz sentido. Mas vamos ver o que falam no resto do texto. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Mas por que eu não posso crer em casa? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, existem testemunhos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia por conta em suas casas. Mas isso é muito raro. O normal é tu se converter, tu invocar o Senhor para ser salvo depois de alguém pregar para ti. Amém? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Tu não crê, tu está lendo a Bíblia em casa ali, só se tu lê muito, tu vai estar, eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar, tu come a Bíblia, tu passa a crer, beleza, mas a gente tem a vontade para isso? Normalmente a gente não tem. A voz está normal e, pessoal, avisem, por favor. Então, e como crerão naquele de quem não ouviram? Então nota que é muito importante, o Paulo está atestando que é muito importante essa parte de a gente ouvir a pregação do Evangelho. Não somente ler, não somente conhecer, mas ouvir. Amém? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente vê a importância não de alguém pregar para a nossa vida, alguém pregar para nós. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então tu vê como Deus, ele acentua e coloca lá em cima as pessoas que anunciam as boas novas do Senhor. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte, agora o principal do texto que responde a tua pergunta, eu não posso invocar o Senhor na minha casa? Diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, a fé, o crer, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário. Amém? Eu ouvia falar sobre Jesus, ouvia falar sobre Ele desde que eu nasci. Acreditava nele, mas eu não entendia quem Ele era, o que Ele era. Eu ficava me perguntando se Jesus era tão poderoso, por que Ele não desceu naquela cruz e matou aqueles soldados romanos? É isso que eu me perguntava antes de botar os meus pés dentro de uma igreja cristã. E a primeira vez que eu botei meus pés dentro de uma igreja cristã, dentro de uma Assembleia de Deus, e ouvi o pregador falando que Jesus, Ele subiu aquele monte carregando aquela cruz para pagar pelo meu pecado, porque sozinho eu não iria conseguir. Aquilo foi como uma chave na minha cabeça, né? Uma luz, sabe? Tá ali o botãozinho da luz, né? O interruptor, é isso o nome? Acho que é, né? Liga o interruptor, pá, acendeu a luz. Foi assim na minha vida. Eu ouvi o pastor pregando, aquilo acendeu o interruptor na minha vida e eu tive fé. Eu acreditei. Oi? Não, disjuntor, acho que não é. Disjuntor, acho que é da rolha. A tomada, que burro, né? Ligou a tomada e eu entendi quem Jesus era e quem eu era, que eu era pecador. E que Jesus era santo. E eu entendi que não adiantava eu ser bonzinho, que não adiantava eu não matar, eu não roubar, eu não mentir, que eu iria pro inferno, que eu necessitava de um Salvador. E se não fosse esse cara pregando para mim, eu até invocaria um Deus, mas não seria o Deus da Bíblia. Porque eu não entendia o Deus da Bíblia, porque ninguém pregou para mim para eu entender. Mas quando alguém pregou, eu entendi. Irmãos, quantas vezes na Bíblia a gente vê isso? Judeus que conhecem a Bíblia inteira,
mas não conseguiam compreender. Eles liam o Antigo Testamento, conheciam inteiro, mas não conseguiam entender o fato de o Messias vir como um pobre, vir como um carpinteiro, vir como um cordeirinho. Eles esperavam por um leão. Precisava de alguém que pregasse para eles. E quem foi a pessoa que anunciou a vinda de Jesus naquela época? Foi João Batista, que Jesus falou que não existiu profeta maior que nasceu de mulheres do que João Batista. Então era necessário João Batista pregando para dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje é necessário um pangaré que nem eu pegar e te falar: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que se tu não se converter dos teus maus caminhos, não adianta espernear, não adianta dizer: ah, não matei, eu não roubei, não sei o que, não sei o que. Irmãos, a Bíblia, Jesus falou que se tu olhar para uma mulher com intenção impura, tu já é um adúltero. E a Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, tu pode nunca ter traído a tua esposa, mas do que tu olhou e intentou alguma coisa, tu já necessita de um Salvador. E se não fosse alguém te falando isso, tu nunca ia pensar, tu encheria a boca para dizer: eu nunca traí a minha mulher, nunca adulterei. Mas tu sabia que se tu olhar outra mulher na rua e tu desejar ela com intenção impura, tu já está em adultério? Pois então, se não for um pregador te falando isso, teus amigos do serviço não vão falar. Teu amigo budista, teu amigo espírita, né, ou seja, lá da religião que for, não vai te falar isso. Isso tu só vai saber pela pregação do Evangelho, porque a moral mundana só diz que é suficiente tu não trair, né, botar a mão em outra mulher, daí pronto, não trair outra esposa. Somente a pregação do Evangelho vai te falar isso. Amém? Ou boca aberta? Para isso que tu precisa estar na igreja. Amém? Para ouvir a palavra do Senhor. Porque de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então esse negócio de ficar em casa, de não dar bola, de eu busco Deus na minha casa. Lê a Bíblia antes de dormir mal e porcamente. Não tem compromisso com Deus. Não queira pegar e criar historinha. Henrique, mas tu acha que todos no mundo são assim? Deve ter as exceções. Deve ter as exceções que por conta leram a Bíblia, que por conta entenderam, porque o Espírito Santo os iluminou. Amém? Mas é a exceção. E a exceção nunca é a regra. Então nós nunca devemos jogar pela experiência que os outros tiveram com Deus. Nós devemos jogar pela experiência que a Bíblia nos instrui. E qual é a experiência que a Bíblia nos instrui em relação para crer? É ouvir a pregação do Evangelho. Então não é porque deu certo com o fulaninho lá, em que ele por conta leu a Bíblia, ele acreditou, foi iluminado pelo Espírito Santo, entendeu que ele precisava de um Salvador e baixou a cabeça para tudo que a Bíblia falava. Não é porque deu certo com ele que vai dar certo contigo. Amém? Deus age de maneiras diferentes com todo mundo. Amém? Tem pessoas que todo culto vai sentir vontade para falar em línguas estranhas. Tem gente que vai morrer, nunca vai falar em línguas estranhas, nunca vai sentir um arrepio e vai para o céu. Então cada um tem a sua experiência com Deus. E a exceção nunca vai ser a regra. Amém? E então, irmãos, para todo esse sistema aqui, de ouvir para crer, coisa e tal, no mínimo, tu precisa de um culto caseiro. No mínimo, tu precisa de um culto caseiro. No mínimo, precisa estar se reunido com outras pessoas para ouvir alguém que conhece a palavra, para pregar para ti, babá. Eu não quero ir no templo. Tá, não quero ir no templo. Beleza, mas pelo menos numa casa em que tem um culto caseiro, tu vai ter que ir. Para que tu possa conhecer o Senhor, para depois o invocá-lo. Pois como tu vai invocar aquele que tu não crê? Daí tu vai... Minha esposa quer falar uma coisa? Falou. Eu estava vendo essa semana no Facebook que tem muita gente que descobriu que também tem que ser missionário dentro de casa. Porque acha que, tipo assim, dentro de casa nunca ora. A minha esposa está falando aqui que tem muita gente que descobriu com esse negócio da quarentena que precisa ser missionário dentro de casa também, né? Sabe, encontrou uns demônios que não conhecia dentro de casa, né? Uns perturbadas. Amém? Glórias a Deus. E outra coisa muito importante, quero falar para vocês um capítulo do Salmo 133, vamos ler ele inteiro. Que até esse salmo é especial para mim, que no ano de 2011, quando a gente fez o primeiro evento com o Antidemo, na nossa antiga congregação, a gente teve que dormir na igreja aquele dia, eu e meu primo Josué, meu amigo Felipe, que hoje mora em Balneário Camboriú, a gente teve que dormir aquele dia na igreja para cuidar da aparelhagem de som que a gente tinha alugado.
A gente dormiu e daí, quando a gente acordou de manhã, eu fui para casa. E nisso, o irmão da Assembleia, que me conhecia de vista, me chamou para conversar, né? E o filho dele, e o irmão da Assembleia me chamou, e daí tu pode pensar, ele te chamou por quê? Para que ele te evangelizar, para mandar tu cortar o cabelo? Muito pelo contrário, o cara foi super querido, muito amável, mesmo eu no visual, camiseta do Mortification ali, coisa e tal, o cara me tratou como um irmão em Cristo. E o filho dele, esse irmão hoje ele está na glória, né? Não faleceu, mas o filho dele, sempre quando eu encontrava com ele na rua, ele me cumprimentava, o irmão da Assembleia de Deus também, ele falava esse versículo aqui, ó, esse capítulo do Salmo 133, que diz: qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o irmão falando, quando ele falava esse capítulo, ele queria dizer que não importa a tua congregação, a tua placa, que nós todos somos irmãos em Cristo e que nós temos que sempre valorizar a reunião com os irmãos cristãos, amém? Independente da placa. Mas o foco que eu quero dar para esse capítulo aqui com vocês é o versículo 3, que diz, ó, é como o orvalho, o texto está falando qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. Então, irmãos em união. Daí no 3 diz, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, o que é ali? Ali é um lugar, amém? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, ali é um lugar. Qual lugar? Onde os irmãos estão reunidos. Onde é que os irmãos estão reunidos? Num culto. Amém? Presencial, na comunhão, não nesse papo de desegrejado, de endemoniado, de achar que não precisa congregar, de achar que não precisa ter uma liderança sobre a sua vida, de alguém o instruindo. Amém? De achar que tu pode ser de Deus sem ir na igreja, coisa e tal. Amém? Tem muitas pessoas que podem ficar até bravo, né, com esse discurso, né? De, eu não posso ser de Deus não indo na igreja. Eu não sou o dono da mensagem. O dono da mensagem é Cristo. Amém? Daí tu pode estar falando, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Corretíssimo. Mas a gente já chega lá. Se tu acha que eu não pensei nisso daí, nesses argumentos endemoniados. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 2. Isso foi um espirro. O corona. João capítulo 2, no versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Olha só, no Novo Testamento, dizendo: o zelo da tua casa me consumirá. No mesmo Novo Testamento, onde diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Amém? Então, se o templo, a casa de Deus, não tivesse mais a importância, né, como os desigrejados falam, que não importa hoje o templo, que nós não precisamos estar reunidos, se não tivesse mais essa importância, Jesus ficaria indiferente com aquilo e instruiria para ninguém mais ir ali. Ele falaria: vocês estão vendo aqui, o que está fazendo o templo? Estão vendendo. Transformaram a casa de Deus em comércio. Não vão mais ali, beleza? Porque ali já é um lugar de endemoniado. Não. Jesus foi lá, deu um pau nos loucos, pegou um chicote, deu um pau nos loucos, mandou correr, botou os bichos a correr, né? E falou: tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado. Em outros evangelhos fala que a casa do meu pai seria chamada casa de oração. E daí no versículo 17, o Espírito Santo revelou o coração dos discípulos, com aquela atitude de Jesus. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, irmãos,
esse negócio não é porque hoje tem falsos pregadores em que Jesus diz para ti não ir mais no templo. Não é porque tem pessoas que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Não é porque tem templos que estão fazendo uma mentirada, fazendo macumba gospel, né, com todo tipo de crendice popular, misturando, que tu tem que deixar de ir na igreja. Jesus falou que o zelo, né, o texto fala, João falou que o zelo da tua casa me consumirá. Então quando a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas dentro do templo, nós não temos que levantar o argumento de não precisa mais ir no templo, não sei o que. O zelo da casa de Deus tem que te consumir, tu tem que ficar bravo, indignado com aquilo ali e querer ir contra. Querer ir contra um sistema do diabo para que a pregação do evangelho volte a ser pregada dentro dos templos. Beleza? Daí eu grifei assim, mesmo Deus não habitando em templos feito por mãos humanas, que está escrito feito por mãos de homens, que está escrito em Atos capítulo 7, versículo 48, Jesus não tirou a importância do templo, né? Sabe por quê? Porque realmente a Bíblia fala em Atos 7, 48 que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas uma verdade não anula a outra, uma verdade não sobrepõe a outra, amém? A verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas não anula a verdade de que o zelo da casa de Deus vai me consumir. Não anula a verdade que a casa de Deus é para ser feita casa de oração. Não anula. Amém? Então, a importância do templo... Perdão. Pois uma verdade não anula outra verdade, e ele dá a devida importância do templo, que foi o que a gente viu aqui. Jesus não anulou a importância do templo. Ele falou, a importância dele é casa de oração, não comércio, como algumas igrejas estão fazendo. Então, não colocando uma verdade para sobrepor a outra. Mas como é que Jesus faz? Ele coloca uma do lado da outra. Amém? Jesus coloca uma verdade do lado da outra. Não sobrepõe. Amém? Entenderam? Versículo que diz em Atos 7,48 que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Sabe o que isso quer dizer? Que não necessariamente é ali nas quatro paredes de uma instituição religiosa que Deus vai estar. Mas Deus vai estar onde a igreja se reunir. E aonde a igreja se reunir, os irmãos, ali Deus vai ordenar a bênção. Ali vai ser o templo, a casa de oração vai ser o templo de Deus. Amém? Mas Jesus nunca desconsiderou um templo já feito de quatro paredes para as pessoas se reunirem. O problema é o que fazem com o templo, não ir no templo. Então o que tem que fazer? Ir no templo e adorar a Deus em espírito e em verdade. Entendeu? Deixa então de papo de endemoniado aí, de que não precisa estar a congregar, não precisa estar na casa de Deus. Amém? Eu estou vendo que estão dando um kkkk aqui. Depois eu estou curioso para ver o que estão falando aí. Vamos para Hebreus capítulo 10. Glórias a ti, Jesus. Hebreus capítulo 10. No versículo 19, vamos ler ao 25. Olha só. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Santo dos Santos hoje é a presença de Deus. Aqui está dando uma alusão ao que era o Santo dos Santos no Antigo Testamento, que era aquele lugar onde só o sacerdote podia entrar. Amém? Mas hoje a gente tem a ousadia pelo sangue de Jesus, que nos perdoa e fez de todos nós reis e sacerdotes. Posso estar falando errado, talvez não tenha reis e sacerdotes, mas sacerdotes. Amém? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, que foi rasgada na cruz do Calvário. Ele rasgou o véu que havia de separação entre Deus e os homens. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha que importante. Tendo o coração purificado de má consciência. Entendeu, seus... Como é que se diz o pessoal que tem a mente suja? É mente suja mesmo, né? O pessoal de mente suja, te liga aí, para ser purificado de má consciência, o corpo lavado com água limpa. Beleza? Então, pervertido, perturbado. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí! Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que eu vou estimular meu irmão se eu não for na igreja? Como é que eu vou estimular pessoas, os cristãos, se eu não estou numa reunião de crentes, se eu não estou numa assembleia? Irmãos, igreja quer dizer isso. Igreja quer dizer assembleia.
Tem como fazer uma assembleia sozinho em casa? Não tem, ô tapado. Tu tem que ir na igreja. Amém? Então, irmãos, tu tem que pedir a Deus, em nome de Jesus, pela tua infinita misericórdia, passa logo esse tempo que eu vou honrar, esse tempo aí de quarentena que eu vou honrar, tá na tua igreja, para eu louvar, para eu buscar Deus, para eu estimular os meus irmãos às boas obras, para eu não ser mais um perturbado que fique perdendo meu domingo em casa vendo bobagem no YouTube, vendo Domingão do Faustão. Mas que em nome de Jesus eu esteja na tua casa louvando o Senhor, te buscando, incentivando, estimulando meus irmãos às boas obras. Amém? Guardando a firme confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Daí o versículo 25, que aqui é onde os desigrejados mais se bate que nem cachorro. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tem que falar. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então, irmãos, esse negócio de que eu posso ser cristão em casa, tu vai estar desobedecendo um texto. Tu vai estar desobedecendo o Novo Testamento. A menos que tu seja um discípulo de Caio Fábio, né? Que fale que a Bíblia não é toda inspirada, né? Não é divinamente inspirada, que tem partes ali que Paulo estava um cavalo fazendo barulho aqui na frente. Cavalo mesmo, de 4 patas, não uma pessoa, viu? Pessoal, não estou chamando o vizinho de cavalo. Que se ser um discípulo de Caio Fábio que fala, né, que só os 4 evangelhos é importante para a gente seguir a Bíblia e que o resto é opcional e que a gente tem que olhar o Novo Testamento, as outras cartas na ótica de Cristo, dizendo: ah, isso Jesus faria, ah, isso aqui Paulo pegou pesado demais, isso aqui Jesus não é de Deus. Tá querendo pegar falar que tu sabe mais que Paulo. A Bíblia fala que a gente tem que seguir a doutrina de Cristo e dos apóstolos, o abençoado. Amém? Não tem esse negócio de tu pegar aquilo que tu quer e aquilo que tu acha que é muito radical na Bíblia, que não foi de Deus. Amém? Então a Bíblia toda, o Novo Testamento inteiro tem que ser seguido. Amém? Caio Fábio é um perturbado. Amém? O cara tem que voltar às origens. Amém? Então, por favor, tem esse negócio aí de que alguns... Tipo, o cara chegou a afirmar que alguns escritos de Paulo estava surtando, estava tendo um surto psicótico quando escreveu. Surto psicótico é quem fala isso. Amém? A Bíblia, toda ela é divinamente inspirada. Amém? Diz em 1 e 2 Timóteo, agora eu não lembro muito bem. Glórias a Deus. Então, não deixem de congregar como é costume de alguns, mas, olha só que coisa interessante agora, mas admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ué, então, é mais importante a gente congregar quando a gente perceber que está vindo aquele dia. Que dia? A resposta está no final do capítulo, versículo 37 de Hebreus 10. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá. Quem é que há de vir? O Cristo. E não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Então, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, de que dia? Não deixando de congregar como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia qual? O dia da volta do nosso Senhor. Então, o autor de Hebreus está falando que é mais importante nós congregarmos hoje do que há 2000 anos atrás. Por quê? Porque quanto mais a gente vê que aquele dia está chegando, mais importante é estarmos congregando. Vocês conseguiram entender? Deu para me entender? Amém? Não sei se eu consegui explicar da maneira certa. Vou recapitular de novo. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, e tanto mais, admoestando ainda mais, quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, irmãos, congregar hoje é mais importante do que congregar há 2000 anos atrás. Henrique, tu está falando uma heresia? Acredito que não. Amém? O que o texto está falando? Quando vocês verem os sinais, é mais importante ainda que as pessoas estejam no congregar. Amém? E como diz no final do versículo 39, nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Não façam pouco da pregação do Evangelho, não façam pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, não façam pouco do congregar. Ainda mais quando vedes que se vem aproximando aquele dia. E aí, será que realmente a gente não vê que aquele dia está se aproximando? Que as coisas estão se cumprindo? Semana passada a pregação foi exatamente por isso. Que a gente vê que fomes,
guerras, rumores de guerras, pestes em todos os lugares. Mas não vos assusteis, pois isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. A Larinha está pedindo alguma coisinha aqui. É o princípio das dores. Então, irmãos, o princípio das dores é o sinal de quê? Da volta de Cristo. Então, irmãos, é importante hoje tu estar no congregar. E aproveita enquanto ainda é possível. Por enquanto não está sendo possível esses dias, né? Temos que fazer o nosso culto caseiro. Mas quando a gente puder voltar para as nossas igrejas, honrem isso. Congreguem. Amem o congregar. Amem os irmãos. Amém? Estimulem os irmãos ao amor e às boas obras. Não fiquem parados. Amém? Não subestimem o poder de um culto, o poder do louvor, o poder da pregação da palavra. Amém? Pois o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Amém? Para encerrarmos, Salmo 27. Só uma nota do que tu estava falando. Eu acho que é tão mais importante as pessoas congregarem hoje, porque a gente vive numa geração em que relativizam a moral. Então não precisa, tipo aquele discurso, não precisa ir pra igreja. Pra que ir pra igreja? Minha esposa está falando aqui, né, que é mais importante ainda mais hoje a gente ir pra igreja, porque hoje a gente está quase numa situação pós-cristã, assim como na Europa, em que relativizam a verdade. Então não precisa, amém? Né? Em que eles pegam e falam que não precisa de Deus, não precisa daquele outro. Irmão, se não for na igreja para pegar a gente e falar isso, tu vai ser um cristão desconstruído. Ai, cristão eu desconstruí. Bando de fresco. E vai desconstruir, não sei o que. Irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que chegar à total varonilidade de Cristo. Chegar à total varonilidade, será que eu tenho que me desconstruir? Eu acho que eu tenho que ser bíblico. Um cristão tem que ser bíblico, porque a mensagem não é tua, ó abençoado. A mensagem é de Cristo. Nós não podemos barganhar com ela. Nós não podemos balancear, ou como foi a palavra que tu usou, amor? Relativizar a verdade. A verdade é uma só, é Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Nós não temos como relativizar isso, nós não temos como barganhar ou querer outra coisa. Amém? A verdade é uma só. Para encerrarmos, Salmo 27, no versículo 3. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Do que o versículo 3 falou? Ainda que o exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Vamos trocar então? Mesmo que uma pandemia nos cerque, mesmo que um vírus se levante contra nós, nele confiarei. E uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Irmãos, uma guerra pode te parar, te impedir, é o que o salmista está falando. Uma guerra pode te parar e impedir de tu ir na igreja. E tu ficar com aquele desejo. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Hoje, irmãos, esse vírus, como eu disse, tem colocado o mundo de joelhos, e nós estamos impossibilitados de estarmos nas nossas congregações, de louvarmos o Senhor com os irmãos, de ouvirmos a pregação ao vivo, tem que estar assim, online, distante dos irmãos. Que esse vírus, assim como a guerra, não nos separe e não tire a vontade, o desejo, amém? De pedir uma coisa só para o Senhor, que é buscar. É pedir e buscar, beleza? Não é depois que passar toda essa situação tu não ir, amém? E buscar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Amém? E esse tempo pode ser, talvez você tenha uma igreja mais underground, que nem foi o começo da Christ Church aqui em Gravataí, que os cultos eram na praça, depois aqui em casa. Hoje a gente tem o nosso salãozinho pequeno lá, mas aqui a gente se reúne. Ou talvez seja numa igreja de 300 membros, amém? Mas que tu queira, tu deseje, peça, deseje e busque para aprender no seu tempo. Porque no tempo é onde os nossos irmãos estão juntos, amém? Onde estamos reunidos, onde a gente troca experiências, onde a gente fomenta o cristianismo nas pessoas,
onde a gente chora no ombro, onde a gente aprende, onde a gente estimula as pessoas no amor e nas boas obras. E se nós não estamos assim, os irmãos vão nos estimularmos no amor e nas boas obras. Amém? Mas, irmãos, isso é hoje. Por hoje é isso, quero dizer. Amém? Não subestimem o poder de um culto. Não subestimem estar na casa de Deus. Amém? Amem o congregar. Ainda mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando, pois é o que diz em Hebreus capítulo 10. Amém? Que essa situação logo passe em nome de Jesus. Amém? Para que a gente esteja de volta no congregar, no trabalhar. Amém? Minha esposa quer falar alguma coisa? Fala, amor. Eu esqueci de perguntar para os irmãos, caso tenha algum pedido de oração por cura. Irmãos, se alguém tem algum pedido de oração por cura, enfermidade, alguma coisa, coloque aí nos comentários. A gente vai orar depois aqui em casa, beleza? Não vamos orar pela live aqui para não se estender, amém? O vídeo aqui, para que depois quem quiser assistir, né, não tem todo mais um tempão, amém? Então é isso, irmãos. Essa palavra, posso dizer que Deus me deu semana passada, quando a Larinha no meu colo pegou e falou, vamos para a igreja? Daí eu disse, não, hoje a igreja é aqui. E ela pegou, não, vamos para a igreja para ver a vovó, para ver o tio, para ver o primo, para ver a Dinda. Amém? Que nós possamos ser. Ó, agora ela está aqui para querer derrubar o celular, né? Tanto que ela está com vontade de voltar para a igreja preta, que ela fala, né? Cuida aqui, amor. E como a palavra do Senhor fala, que nós temos que ser como crianças. Amém? Para herdar o reino dos céus. Que a gente, então, como a minha filhinha, a gente deseje voltar a estar a congregar. Amém? Independente da cor da parede que é a tua igreja. Amém? Né, filha? Vem cá, filha. Vem cá. Vem cá. Dá um oi ali. Dá um oi, pessoal. Diz a paz do Senhor. Fala pra ele. Vamos pra igreja, seus perturbados. Não vai falar? Agora tá com vergonha? Tá, então só dá um tchau. Tchau. Tá pro chão. Amém, queridos irmãos? Então, em nome de Jesus Cristo, por hoje é só. Se eu querer me estender aqui, eu vou falar besteira, vou falar coisa que não é de Deus. Amém? Então, quero orar com vocês agora por essa palavra e que a gente esteja amando congregar. E como diz aqui, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura. Amém? E aprender no seu tempo. Amém? Vamos orar. Querido e amado Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, Pai. Perdão pelo tempo, Senhor, que nós negligenciamos estar na Tua casa. Perdão pelo tempo, Senhor, que a gente levou, Senhor, estar na igreja como algo bobo, como algo trivial, como algo que não fosse importante. Pedimos perdão, Senhor, por termos dado ouvido ao diabo, Senhor, e temos perdido tanto tempo estando em casa e não estando na igreja, para estar em comunhão com os irmãos, para ouvir, Senhor, a Tua pregação, para aprender de Ti, estando bem longe, Senhor, do perfil do qual a Tua palavra nos pede. Nos perdoe por isso, tenha misericórdia daqueles que ainda pensam assim, defendem, Senhor, essa mentira, essa heresia, e que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, cada vez mais amar o congregar, amar os irmãos, amar o louvor, amar a pregação do Evangelho, amar, Senhor, ser estimulado no amor e nas boas obras. E não deixando de congregar, Senhor, como é costume de alguns, ainda mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Em nome de Jesus, Senhor, eu sou grato a Ti pela oportunidade, e mesmo não podendo estar, Senhor, na Tua casa para pregar a Tua palavra, temos a oportunidade, Senhor, de estar pregando a palavra, Senhor, desta forma, Senhor, para os irmãos. Abençoe cada um, Senhor, que assistiu, abençoe suas respectivas famílias, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser revitalizados, Senhor, ser renovados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo nesses tempos tão difíceis, para que em nome de Jesus o tempo na nossa casa, o tempo talvez afastado do serviço, Senhor, não venha nos deixar loucos, não venha nos deixar em depressão, mas eu peço, Pai, para que toda ansiedade, para que toda depressão, falta de esperança, Pai, seja repreendida na autoridade do nome de Jesus, para que tudo isso, Pai, venha cair por terra, Senhor, para que Teu Espírito, Senhor, possa renovar cada coração, Senhor, que está assistindo, em nome de Jesus Cristo.
Perdoa, Senhor, o tempo que nós temos dado lugar ao diabo. Perdoa, Senhor, o tempo, Senhor, que a gente não aproveitou lendo a Tua palavra, orando, Te buscando, Senhor. Perdoa o tempo, Senhor, que a gente podia estar na Tua casa e a gente não esteve. E que a partir de agora, Senhor, a partir com esta pregação, que nós possamos criar, Senhor, uma valorização, um amor por estar na Tua casa, por estar na igreja, estar na comunhão, Te louvando, Te buscando e ouvindo a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Pai querido e santo, é o que eu oro, Te pedindo e Te agradecendo, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor na tua casa. Glória a Deus. Amém. Glórias a Ti. Coloquem, irmãos, aí embaixo os pedidos de oração. Amém. Por cura. Seja aí, talvez pela questão do emprego também, né? Que tem muitas pessoas que não estão podendo trabalhar. É bom e ruim ao mesmo tempo. Eu não sei o que é o pior. Bem na moral, eu não sei o que é o pior. Eu estou trabalhando na minha firma, a gente não parou, né? Não vamos nem parar. Mesmo eu não sei o que é o pior. Mas o fato é que nada foge do controle de Deus e o curso da história está nas mãos dele. Amém? Nós estamos vendo aí as profecias se cumprindo, o princípio das dores começando. Então, irmãos, não está nada perdido. Está tudo nas mãos do Senhor. Só quem tem a perder é quem está fora da arca. Amém? O que é a arca? É a igreja. Da mesma forma que zombaram de Noé, Jesus falou em Mateus 24, hoje zombam de nós, que a gente avisa que Cristo está voltando. Mas Jesus nos dá a direção, que nós temos que ficar dentro da arca. A arca é a igreja. Nessa arca, a peste vai vir, a tribulação vai vir, mas nós estaremos seguros. Amém, queridos irmãos? Então, em nome de Jesus, que a gente se apegue com o Senhor, se apegue na palavra. Amém? Procure gastar o seu tempo lendo, aprendendo, amém? Vendo coisas engraçadas. Eu que amo um filme de terror caótico, não estou procurando nem ver filme de terror caótico para não bater numa bad, amém? Vamos deixar para bater bad depois que as coisas melhorarem, amém? Eu sou meio doente da cabeça. A minha ela está perguntando um negócio aqui, depois eu respondo para ela. Amém? Então é isso, coloquem os seus pedidos de oração aí, fiquem todos na paz do Senhor e uma boa semana, amém? É isso. Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém.